Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tá, então o que nós vamos aprender hoje, né? Olha só, hoje nós vamos aprender o teorema fundamental do cálculo 2. Não é do cálculo 2, né? Na verdade, é uma outra forma de enunciar o teorema fundamental do cálculo. É como se fosse um outro enunciado dele, como se fosse a parte 2 dele, né? E o que diz a parte 2? Mas antes de a gente falar dele, vamos entender uma coisa aqui, gente. Olha só. Nós podemos entender a integral como se fosse uma função. Até agora, as integrais que a gente está calculando são integrais definidas, né? O que é uma integral definida? Uma integral definida de A até B. Quando você calcula uma integral definida de A até B, sempre dá o quê? Um número, né? Então, você calcula a integral de 0 a 2 de x ao cubo, integral de 1 a 5 do log natural de x, sei lá. Você vai calcular a integral, no final isso vai te dar um. Pode ser positivo ou negativo, ou nulo, né? Depende da questão, né? Não necessariamente vai ser a área da função abaixo, mas sempre vai ser um número. Tá, só que o que acontece se, em vez de eu usar o b, tipo de A até B, o meu b for um x qualquer? Qual é o caso desse que eu coloquei para vocês, ó. Se eu calcular a integral, em vez de calcular de A até B, mas calcular de A até x, sendo x um número lá no intervalo entre uma variável no intervalo de A até B, por exemplo. Nesse caso aqui, gente, se eu for calcular essa integral aqui, ela não vai me dar um número, ela vai me dar uma função, ela vai me dar alguma coisa que depende de x. Então, nesse caso, eu estou calculando a integral, mas não está me dando um escalar, está me dando uma outra função. Então, perceba que eu posso definir funções a partir de integrais. Então, por exemplo, essa função aqui que eu chamei de f maiúsculo de x, ela vai ser definida como se fosse a integral de a até x de uma função f aqui. Sendo que essa f maiúsculo é a primitiva dessa daqui. Mas a gente já vai ver daqui a pouco. Vamos aplicar isso daqui, ó. Por exemplo, digamos que eu tenho uma função f de x, que essa função ela é definida como sendo a integral de 0 até x de uma função cosseno. Tá bom? Então, essa função aqui, na verdade, ela é definida como se fosse a integral de 0 até x dessa função cosseno. Então, ó, vamos calcular quem é f de 0, quem é f de π sobre 6, quem é f de π sobre 4. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui a minha função. Ó, essa minha função f, ela nada mais é do que a integral de 0 até x do cosseno de t dt. A gente perceba que aqui eu estou usando t, porque aqui eu já estou usando o x, tá? Mas só para não ficar uma coisa bem meio ambígua, né? Então, por isso que eu estou usando uma outra letra aqui. Mas tanto faz, pode ser s aqui, s, cosseno de s, ds, cosseno de y, daí, tanto faz, tá? Beleza. Então, essa função é isso daqui. Eu vou calcular agora, então, f de 0. Vamos lá. Ora, se f de x é essa função aqui, que é uma integral de 0 até x do cosseno de t dt, quem é f de 0? Olha, se f de x é isso daqui, então o f de 0, onde tiver x aqui, eu vou substituir por 0. Isso você já sabe. Então, onde é que está o x aqui? Ó? O x está aqui. Perceba que por isso que aqui eu não usei x de novo, porque eu não vou mudar aqui e mudar aqui. Não, por isso que aqui eu coloquei outra letra. O x só está bem aqui. Então, aqui é o único lugar onde eu vou substituir. Então, quem vai ser o f0? Vai ser a integral de 0 até 0 cosseno de t dt. Quanto é que dá integral de 0 até 0 cosseno de t dt? Dá 0. Quando você integra no mesmo ponto, ó, de a até a, uma função, isso aqui dá 0. Ok, quem é a integral, a f de π sobre 4? Ora, a f de π sobre 4, onde tiver x aqui, eu vou colocar π sobre 4. Então, vai ficar integral de 0 até π dividido por 4, cosseno de t dt. Tá, e agora? Bom, agora você vai calcular a primitiva dessa daqui, né? Usar o teorema fundamental do cálculo. A função cosseno é contínua, então ela é integrável. Então, você pode calcular isso aqui pela primitiva. Quem é a primitiva da função cosseno? É a função seno. Então, isso daqui vai dar, ó, seno de t aplicado de 0 até π sobre 4. Olha só, então isso aqui vai dar seno de π sobre 4, aí menos, agora eu vou aplicar aqui em 0, né? Menos o seno de 0. Só que quanto é o seno de 0?
é zero. Então isso aqui vai zerar. Na verdade, isso aqui vai ficar seno de π sobre 4. Quanto é o seno de π sobre 4? Seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Então, π sobre 4 é a mesma coisa que 45 graus. Tá? Então aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Então pronto, o valor de f de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2. Engraçado, né? F de π sobre 4 deu a mesma coisa que seno de π sobre 4. Será que é coincidência? Não sei, né? Vamos calcular o f de π sobre 6 agora. Olha, o f de π sobre 6, o que eu faço para calcular ele? Eu vou calcular a integral de 0. Olha, o x está bem aqui, né? Então agora vai ser de 0 até π sobre 6 do cosseno de t dt. A mesma coisa, gente, ó, aqui continua o cosseno, né? Então, a primitiva do cosseno é o seno. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai dar seno de, eu já vou colocar direto aqui, de π sobre 6 menos seno de 0. Quanto é o seno de 0? É 0, né? Vocês já me falaram. Quanto é o seno de π sobre 6? π sobre 6. Meio. Muito bem. O seno de π sobre 6 é meio, mesmo que o seno de 30 graus. Então, olha só. O f de π sobre 6 deu a mesma coisa que o seno de π sobre 6. Será coincidência? Não, né? Então, ó, eu estou calculando a minha função, substituindo pelo aqui no x, esses valores. Tá, agora, dá para eu calcular como se tivesse um x aqui? Nesse caso, dá. Porque a função cosseno, ela é contínua em todo o seu domínio, né? O domínio dela são todos reais. Então, para qualquer x real, você usaria o mesmo raciocínio. Você poderia aplicar o teorema fundamental do cálculo. Aí, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. F de x seria igual a integral de 0 até x cosseno de t dt. Então, você poderia aplicar aqui o teorema fundamental. Então, aqui ficaria cosseno de... a primitiva, que é o seno de t, aplicado de 0 até x. Você pode entender isso aqui como um x, como se ele fosse um número fixo. Você fixa o x real e calcula essa integral. Aí, nesse caso, ó, isso aqui ficaria seno de x menos seno de 0. Só que seno de 0 é 0. Então, na verdade, ó, o teu f de x deu seno de x. Ou seja, você também pode escrever assim, ó. Quer dizer, então, que eu posso definir a minha função seno, ó, pela essa igualdade aqui, eu posso definir a minha função seno como sendo a integral de 0 até x da minha função cosseno de t dt. Olha que interessante, eu estou definindo uma função a partir de uma integral. Então, se você quiser definir a função seno, sabe o que você pode fazer? Você pode definir só a função cosseno. Define o que é a função cosseno. Lá usa o círculo trigonométrico, define só a cosseno. Aí você pode falar assim, e agora vamos definir a função seno. Quem vai ser a função seno? Vai ser a integral de 0 a x do cosseno de dt. Olha, bem legal, né? Então, na verdade, você pode enxergar a função seno como sendo esta integral aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, lembra como é a tua função cosseno, né? Uma cossenóide mais ou menos assim, né? Ó, então, por exemplo, quem seria por exemplo, seno de π? Seno de π, na verdade, seria, ou melhor, vamos colocar seno de π sobre 2. Né? Quem seria seno de π sobre 2, gente? Seria a integral de 0 até π sobre 2 da tua função cosseno. Não é assim que eu estou definindo a função seno? Não. Seno de x é de 0 até x cosseno de t dt. Né? Então, quem seria seno de π sobre 2? Seria a integral de 0 até π sobre 2 da função cosseno. Quem é a função cosseno? É isso daqui, ó. Então, ó, o que seria essa integral de 0 até π sobre 2? Seria essa área daqui, ó. Ó, aí, nesse caso, coincidiu com uma área, tá? Se eu pegasse um intervalo maior, já não iria coincidir com a minha área, por exemplo. Tá? Então, ó, o seno de π sobre 2, você pode ver ele como se fosse a área daqui
até aqui. Tá? Vamos ver agora, por exemplo, seno de π. Quem seria o meu seno de π? Seno de π seria a integral de 0 até π do cosseno de t dt. Que, na verdade, seria como se você estivesse calculando isso aqui. Ó. Onde está o π? O π está bem aqui, né? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π. Então, seria daqui para cá. Ó. Gente, quanto é seno de π? Quanto é seno de π? É 0. Seno de π é 0. Só que, olha como eu estou olhando o seno de... Como é que você sabe isso? Você sabe isso pelo círculo trigonométrico, né? Você lembra lá o círculo, você lembra que seno de π é 0. Só que olha como eu estou olhando ele agora. Eu estou olhando como é essa integral. Então, se você integra a função cosseno de t de 0 até π, isso vai anular com isso, vai dar quanto? Vai dar 0. Tá? Ó, isso aqui não é área, tá? Isso aqui é uma integral. Então, ó, eu estou calculando o seno de π da mesma forma que eu calculo essa integral aqui. Eu defini a função seno como sendo essa integral. Então, eu posso tirar valores de seno a partir do gráfico da minha função cosseno. É basicamente isso que eu estou fazendo. Então, a função seno, para mim agora, nada mais é do que o resultado do gráfico da função cosseno. Quando eu pego de 0 até um valor, faço a integral disso, às vezes vai ser a área, às vezes não, vai subtrair uma com a outra, mas o valor disso vai ser o valor da minha função seno. Então, eu estou descobrindo o valor do seno sem olhar o círculo trigonométrico, olhando só o gráfico da minha função cosseno. Que interessante. Isso é muito interessante. Você pode fazer isso não só com a função seno, né? Mas com outras funções também. Um outro exemplo muito clássico é da função log. Quando você usa a função log para definir, você usa a função 1 sobre x para definir quem é a função log. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu trouxe aqui no slide para vocês. Então tá, vamos continuar aqui. Ó, então, uma outra forma de definir a função logarítmica, o log natural de x, sabe por onde? Pelo gráfico de 1 sobre t. Ó, você pode definir a função ln de x como sendo a integral de 1 até x da função 1 sobre t. Porque não esquece, né? Quem é a primitiva de 1 sobre t? É o log natural. Né? É o log natural. Então, ia ficar log natural de x menos log natural de 1. Sabe quanto é o log natural de 1? É 0. Então, ficaria aqui só log natural de x. Então, olha só. Agora, para a gente, quem vai ser, por exemplo, o log natural de 2? Vai ser essa área aqui, ó. Essa área, a partir da função 1 sobre t, do gráfico dela, vai ser a área de 1 até 2. Vai ser isso daqui. O valor dessa área aqui vai ser o log natural de 2. Então, entende? Então, eu estou agora definindo a função log sem usar a função exponencial. Porque, como é que você define função log lá no ensino médio? Você define primeiro uma função exponencial e depois diz, o que é a função log? É o inverso da função exponencial. Não é isso que você faz? Só que aí, às vezes, dá um bugzinho, né? Porque, às vezes, você usa assim, esse e elevado a x, por exemplo. E elevado a x, o x pode ser qualquer real. Mas e se o x, ou então log natural de x? X pode ser qualquer real, né? Mas e se colocar um x igual a π, por exemplo? Pensa em x igual a π. Pensa, log natural de π. Log natural de π. Que seria, como você calcularia o log natural de π, se você fosse olhar, como a gente está acostumado a olhar lá no ensino médio? Seria um número que, quando você pega o número de Euler, o e, você eleva esse número e dá o quê? Tem que dar π. Só que π é um número irracional. E como é que a gente está acostumado com uma função exponencial? Tipo, a gente está acostumado com e elevado a 2. O que é e elevado a 2? E vezes e, não é isso? O que é e elevado a 5? E vezes e vezes e vezes e vezes e. O que é e elevado a π? E agora? Que o teu número é irracional. Entendeu? Então, fica difícil de enxergar. Não esquece que aquele teu x é qualquer real. Só que agora que eu estou definindo assim como integral, agora fica fácil de dizer. Né? Então, por exemplo, para mim, aqui, ó, quem é o log natural de π, por exemplo? É fácil. Log natural de π é essa área aqui de 1 até π. Então, log natural de π vai ser o valor dessa área aqui que está abaixo do gráfico de 1 sobre t a partir de t igual a 1. Olha que interessante. Então, acabou a dúvida. Então, agora você pode definir sem se preocupar se é um número racional, se é um número irracional. Entendeu? Você definindo como integral, você acaba, digamos, vencendo muitas barreiras que você teria com outras definições que você está acostumado. Tá? Então, não é definir uma função como integral, não é qualquer coisa, entendeu? Não fizeram isso para brincar, digamos assim, não.
Foi feito isso, esse raciocínio, porque a partir daí muita coisa se resolve, muita coisa fica mais clara na nossa cabeça. Ok? Ok, então vamos lá. Então, afinal, o que é o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2? Diz assim, ó, se a tua função for contínua no intervalo de a até b fechado, então você pode definir essa função g, ó, g seria quem? A integral de a até x, f de t dt, que é como está fazendo agora, né? Sendo esse x está entre a e b. Então, ó, se f é contínua, então essa integral aí, que é a tua função g, também vai ser contínua, ou seja, a tua função g também vai ser contínua, ela também vai ser derivável, e a derivada dela vai ser igual a f. É isso que é o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Se você define uma função g como sendo a integral de a até x de uma função f, e essa função f é contínua para todo esse intervalo que você está considerando, então você pode afirmar que essa tua função g também é contínua nesse intervalo, também é derivável nesse intervalo aberto, e a derivada dela é igual a f. Então, ainda assim, ela é uma primitiva da f. Então, ela é contínua, ela é derivável, e ela ainda é uma primitiva da função que está dentro da integral. Então, perceba que esse teorema a gente diz muita coisa. Então, antes, integral para a gente era só um número. Não, agora integral para a gente é uma função, né? Claro que eu já tinha falado também para vocês, integral como uma função. Integral também, principalmente a integral indefinida, né? Já tinha comentado com vocês que ela é uma forma de você representar o quê? Simplesmente a primitiva de uma função. Então, quando você integra e não diz os intervalos, o que você está pedindo por definição? É a primitiva daquela função. Só que não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou definindo o intervalo. Só que o primeiro intervalo é fixo e o segundo intervalo é variável. Tá? Aí, nesse caso, você pode definir uma função assim e dizer que ela é contínua e derivável e é a primitiva da função que está aqui dentro. Lógico, se a função que está aqui dentro for contínua no intervalo fechado. Deu para entender, gente? Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Vamos tentar aplicar ele. Olha só. Encontre a derivada da função g de x. É da função g que você vai encontrar a derivada, tá? Sendo que a função g é a integral de 0 até x de raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Então, vamos lá. Tá, então olha só, a minha função g, ela vai ser a integral de 0 até x da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Ok, então vamos lá. Eu quero calcular a derivada disso daqui, certo? Só que essa função aqui é a integral dessa função aqui. Eu pergunto para vocês, essa função que está aqui, ó, eu vou chamar de f, tá? Então, eu vou dizer que f de t é igual a raiz de 1 mais t ao quadrado. Pessoal, essa função aqui é contínua? Essa função aqui é contínua? Sim ou não? Raiz quadrada de 1 mais t quadrado. É contínua. Olha, se essa função aqui, que é a função que está aqui dentro dessa integral aqui, ela é contínua, então, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, você pode afirmar o quê? Que a função g também é contínua nesse intervalo, que a função g é derivável nesse intervalo aberto, e que ela é a primitiva dessa, ou seja, a derivada dela é justamente a função que está aqui dentro. Só isso. Então, vamos com calma, né? Então, vamos lá. Então, ó, note que f é contínua em intervalo de 0 até x. Isso para todo x real. Tá? Então, olha só, f vai ser contínua, isso daqui para todo x real, né? Porque aqui você não tem restrição. Como é que você tem t ao quadrado, esse t pode ser tanto positivo quanto negativo. Você não tem nenhuma restrição aqui. Então, ó, note que f é contínua para esse intervalo aqui, para todo x pertencente a real. Então, o que você pode afirmar? Logo, pelo Teorema Fundamental do Cálculo. Aí, tanto faz, pode colocar parte 2 ou... Beleza, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, G é contínua
nesse mesmo intervalo, de 0 até x, derivável nesse mesmo intervalo, só que aberto, e a derivada da g é igual à tua função f. É isso que diz o teorema. O que o teorema diz? Se essa função que está aqui dentro é contínua, então essa função que é definida como se fosse a integral dessa, ela vai ser contínua nesse intervalo, derivável nesse intervalo aberto, e a derivada dela vai ser o que está aqui dentro. Ou seja, g' de x é igual a f de x. Mas quem é f de x? Ó, se f de t é raiz de 1 mais t quadrado, f de x vai ser raiz de 1 mais x ao quadrado. Basicamente isso. Então tá aqui, ó. Então g, quem vai ser a minha derivada de g? Vai ser a raiz de 1 mais x ao quadrado. Acabou. Ou seja, resumindo a história aqui, se você tem uma função que é definida como a integral de outra função, nesse estilo aqui, se a tua função que está aqui dentro é contínua, então a derivada dessa é justamente a função que está aqui dentro. Só, acabou. Tá? Mas claro, isso vem de onde? Teorema fundamental do cálculo. Tudo isso aqui a gente escreveu aqui agora. Tá? Bem simples, né? Depois que você pega o teorema, entende direitinho, você vai aplicar, não é tão difícil assim. Próximo exemplo, vamos lá. Olha só, encontre a derivada da integral de 1 até x à quarta secante de t dt. Tá? Então, vou escrever aqui rapidinho. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. Ó, eu quero saber agora a derivada da integral de 1 até x à quarta da secante de t dt. Só que tome cuidado, tá, gente? Porque aqui, ó, isso daqui não é uma integral como a gente está acostumado. Não é a integral de 1 até x, é a integral de 1 até x à quarta. Então, isso vai mudar aí o que você está calculando. Ah, mas eu não queria que tivesse eu queria que tivesse só x aqui. Ó, só x não dá, mas tu pode chamar o x à quarta de quê? De u. Pode chamar assim. Então, ó, isso daqui, você pode dizer que isso aqui é igual a derivada em relação a x da integral de 1 até u, sendo que esse u é uma função que depende de x, da secante de t dt. Então, quem é esse u aqui? Ó? Esse u nada mais é do que x à quarta. Então, ó, você está derivando uma função, só que tem o u aqui dentro e esse u depende de x. Então, nada mais é do que você está derivando, sabe o que? Uma função composta. Né? Lembra da função composta? Você vai derivar uma função em relação a x, só que dentro dessa função, você tem uma função u que depende de x. Uma outra função que depende de x. Nesse caso, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Pela regra da cadeia, então, vamos lá. Pela regra da cadeia, a derivada disso daí, eu quero derivar em relação a x a integral de 1 até u da secante de t dt. Olha, pela regra da cadeia, isso aqui vai ser a derivada em relação a u, disso daqui, da integral de 1 até u secante de t dt. Ou seja, eu vou derivar o que está aqui fora em relação a u mesmo, né, como é a regra da cadeia, só que eu vou ter que multiplicar pela derivada de u em relação a x. Tá? Isso aqui é a regra da cadeia, só que naquele formato da notação de Leibniz. Tá? Mas ainda é assim, estou derivando o que está fora, aqui fora, e multiplicando pela derivada que está aqui dentro, que é no caso a minha u aqui, da minha composta. Beleza. Gente, a secante aqui é uma função contínua, todo o seu domínio, em todo o seu domínio. Em todo o seu domínio, a secante é contínua? Sim, em todo o seu domínio ela é contínua. Então ela é contínua.
Tá? Por que é uma função ser contínua? Ela é ser contínua em todo o seu domínio. Então, ela é contínua. Então, se ela é contínua, eu posso aplicar o que aqui? O Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Então, o que o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2 diz? Que se você tem uma função aqui dentro de uma integral e essa função é contínua, então a derivada dessa integral aqui vai ser quem? Vai ser a própria função que está bem aqui. Né? Então, ó, isso aqui vai ser igual. Agora eu estou aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo. Então, a derivada disso aqui, estou derivando isso daqui em relação a u. Então, isso daqui vai ser a secante de u. Tá? Secante de u. Vezes, agora essa derivada aqui, estou derivando u em relação a x. Só que quem é u? U é x à quarta. Então, vezes a derivada de x à quarta. Aí daqui acabou. Porque qual é a derivada de x à quarta? É 4x ao cubo. Então, vai ficar 4x ao cubo vezes a secante de u. Só que u é quem? É x à quarta. Então, vai ficar secante de x à quarta. E aqui, acabou. Pronto. Deu para entender? Esse teorema nunca, assim, o pessoal não gosta muito de teorema, né? Quando a gente mostra o teorema e vai aplicar o teorema, o pessoal meio fica com medo do teorema e tal, mas não é difícil, gente, porque assim, teorema, você tem que entender o que é o teorema. Todo teorema tem as hipóteses e tem um resultado. Né? Então, você sempre tem que olhar, quando você for aplicar um teorema, você tem que olhar para as hipóteses. Por exemplo, qual é a hipótese daqui? A única hipótese é que a função de tem que ser contínua. Então, se eu te dou uma integral e tu quer aplicar esse teorema, tu vai ter que olhar a hipótese. Qual é? A função de dentro tem que ser contínua. Aí tu olha a função de dentro, ela é contínua? É. Então, tu pode aplicar o teorema, ou seja, tu pode usar os resultados do teorema. Qual é o resultado? Então, a função g ela é contínua, ela é derivável, e a derivada dela vai ser a função de dentro. Só isso. Ok, gente. Então, continuando aqui. Bom, essa daqui não é difícil. Tá? Você tem, se você tem essa igualdade aqui, x vezes seno de πx igual a integral de 0x² f de t dt, né, onde f é uma função contínua. Calcule o f4. Como é que seria isso daí? Vamos ver. Nesse caso aí, esse aqui é o exemplo do exercício 3 que a gente está fazendo. Então, você tem aqui, x seno de πx, que é igual a integral de 0 a x ao quadrado f de t dt. Eu vou calcular a derivada dos dois lados em relação a x. Como é que vai ficar aqui? Eu vou calcular esse lado esquerdo aqui, eu vou calcular a derivada em relação a x, então vai ficar x vezes o seno de πx. Desse outro lado aqui eu também vou calcular a derivada em relação a x, dessa integral aqui, de 0 até x ao quadrado f de t dt. Do lado esquerdo é só um produto aqui, você sabe calcular, né? Então vai ficar a derivada do primeiro, de x, que é 1, vezes o segundo. Então vai ficar só seno de πx. Aí mais, conserva o primeiro e multiplica pela derivada do segundo. Qual é a derivada de seno de πx? Vai ficar cosseno de πx vezes π, né? Regra da cadeia. Então isso aqui vai ficar π vezes x vezes o cosseno de π vezes x. Aqui. Isso aqui estou pegando a regra do produto. Derivar esse vai dar 1. Multiplicar por esse sem derivar. Depois eu vou somar com esse sem derivar, vezes a derivada desse, que é cosseno de πx vezes π. Beleza. E do lado direito aqui, aqui eu vou ter que aplicar de novo a regra da cadeia. Você pode chamar isso aqui de u. Só que você já sabe que, a gente já viu no exercício anterior, que isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar f de u vezes a derivada de u. Sendo que esse u agora é quem? É o x². Aqui eu passei direto porque a gente já fez ainda agorinha. Tá, como é que vai ficar isso aqui? Lembrando que esse u de x aqui, vai ser o meu x². Aí tá. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar seno de π vezes x mais π vezes x cosseno de π vezes x, que é igual
olha, u é x quadrado. Então aqui vai ficar f de x ao quadrado, vezes a derivada de u. Olha, se u é x quadrado derivando em relação a x, a derivada dele vai ser 2x. Ó, essa função f, que é dada por essa equação aqui, ela também satisfaz essa igualdade aqui, ó. Tá? Então, eu derivei esse lado e esse lado, no final eu cheguei nesse resultado aqui. Só que o que ele quer? Ele quer saber qual é o valor para f4. Se ele quer saber o valor para f4, que valor de x você tem que substituir aqui? 2. Né? Ó, você tem que f satisfaz essa igualdade aqui. Você quer calcular f para 4. Né? Então, o x tem que ser 2, porque quando x é 2, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, que vai ficar 4. Então, é só isso que falta nessa questão. Deixa eu calcular para cá. Aí depois a gente vai ver um outro teorema hoje. Hoje são 2 teoremas, né? Tá, olha só. Para x igual a 2, o que vai acontecer? Aquela igualdade vai ficar assim, seno era π vezes x, né? Então vai ficar 2 vezes π. Aí, mais 2 vezes π cosseno de 2 vezes π, que é igual a f de 2 ao quadrado. Aqui eu só estou substituindo onde tem x por 2, vezes 2 vezes 2. Pronto, a nossa igualdade ficou assim. Quanto é o seno de 2π? É 0. Então, isso aqui vai embora. Quanto é o cosseno de 2π? É 1. Então, isso aqui vai ficar 1. Então, vai ficar aqui só o 2π desse lado. Aí, aqui, ó, vai ficar f4, e aqui 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai ficar assim, f4 vai ser igual. Desse lado aqui só sobrou 2π. Vai ficar 2π dividido, aqui só sobrou 4. Ou seja, f4 é igual a π sobre 2. Acabou. Então, você não sabe quem é f. Você não sabe como é a função f, mas você sabe que quando x igual a 4, aqui em f, quando t igual a 4, o valor dela é π sobre 2. Aí, como é que você descobriu isso? Só para aquela equação. Então, naquela equação, você conseguiu tirar uma informação bem importante, né? Para qualquer outro valor ali de x, você ia conseguir calcular também. Então, nesse caso aqui, ó, perceba que é só eu jogar o 2x para cá dividindo, por exemplo, que eu consigo calcular qualquer valor de f aqui. Claro, para x diferente de 0. Por exemplo, se eu quero saber f3, eu faço x igual a raiz de 3. E aí eu consigo, calculando daquele lado, eu consigo calcular o f de 3. Se eu quero saber o f de, sei lá, 16, eu coloco x igual a 4, substituo x igual a 4 aqui, e eu acho o valor de f para x igual a 16. Então, eu consigo calcular qualquer valor de x aqui, questão de x igual a 0, para essa minha função f. Só por causa dessa minha equação aqui, dessa que eu tinha antes, né, e a partir dela eu consegui essa daqui. Então, isso é muito bom. Né? A partir do teorema fundamental do cálculo, eu consegui expressar uma forma para a minha função f, que eu não conhecia como era ela. Eu não sei como a função f é, mas eu sei que ela satisfaz pelo menos aquela igualdade ali. Ela é dada implicitamente por aquela igualdade. Tá? Ok. Qual é o nosso próximo teorema agora? Antes de eu falar do próximo teorema, eu preciso dar uma definição para vocês. Eu vou definir agora o que é o valor médio de uma função. Então, olha só. O valor médio de uma função nada mais é do que isso daqui, ó. Então, quando eu falo de valor médio de uma função, eu tenho que dizer o valor médio de um intervalo, tá? Então, por exemplo, valor médio no intervalo AB vai ser 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B, f de x dx. Então, se eu quero saber o valor médio de uma função no intervalo de 0 a 2, por exemplo, vai ser 1 sobre 2 menos 0, vezes a integral de 0 até 2 da minha função. Então, o valor médio é isso, é só uma definição. Então, vamos aplicar. Por exemplo, ó, encontre o valor médio dessa função aqui, f de x igual a 1 mais x ao quadrado, nesse intervalo de menos 1 até 2. Então, para eu pedir o valor médio, eu sempre tenho que te dar a função e o intervalo. A partir da função e do intervalo, você joga naquela fórmula e acha qual é o valor médio. Então, para esse caso aí, vamos ver quanto é que vai dar. Ó, a função é 1 mais x quadrado. E o intervalo é de menos 1 até 2.
Aí, deixa eu só anotar aqui. Isso aqui é o quarto exercício que a gente está fazendo hoje. Então, ó, a minha função f de x, ela é 1 mais x ao quadrado, e o meu x está nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até 2. Ok, ele quer saber o valor médio. O valor médio a gente acabou de ver, que é esse valor aqui, ó. Eu estou chamando de f médio, né? Então, f médio, na verdade, é o valor médio da função f. Como é que você calcula ele? É 1 sobre b menos a vezes integral de a até b da minha função f. Isso aqui, ó, quem é o meu b? É 2. Quem é o meu a? É menos 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 menos, o meu a é menos 1, então vai ficar menos 1, vezes integral de menos 1 até 2 da minha função. Isso aqui é a minha função, 1 mais x quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 1 mais x ao quadrado. Agora é só resolver isso daqui, ó. Aqui vai dar 2 menos menos 1, isso aqui vai dar mais. Então, isso aqui vai dar 1/3 vezes... Olha, isso aqui não é uma função contínua, então aplica o teorema fundamental do cálculo. A integral disso daqui vai ser a primitiva aplicada nos extremos, né? Qual é a primitiva de 1 mais x quadrado? Primitiva de 1, quanto é? É x. Então aqui vai ficar x mais primitiva de x quadrado, qual é? X ao cubo sobre 3. Muito bem. X ao cubo sobre 3. Só que, ó, eu estou aplicando de menos 1 até 2. Então, eu vou substituir onde tem x aqui por 2 e vou subtrair onde tem x e vou colocar menos 1. Isso aqui você já sabe, né? Então, isso aqui vai dar 1/3. Aí, eu vou colocar assim, 1/3. Aí, eu vou substituir x por 2. Então, vai ficar 2 mais 2 ao cubo sobre 3. Só que 2 ao cubo é 8, né? Então, vai ficar 8 sobre 3. Aí, menos. Agora, eu vou substituir x por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. E aqui, ó, menos 1 ao cubo ainda é menos 1. Então, vai ficar menos 1/3. Então, agora é só fazer essa conta aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 1/3. Aí, vezes... Aqui o MMC é 3, né? O MMC é 3, então vai ficar 3 dividido por 1 é 3, vezes 2, 6. Então, eu vou ter 6 mais 8 sobre 3. Aí aqui, ó, eu já sei que isso aqui vai dar negativo, né? Porque eu tenho menos 1 menos 1/3. Então, eles vão se somar. Só que esse negativo deles vai multiplicar com esse negativo e vai dar positivo. Então, vai ficar mais. Aí eu já coloco 3 aqui, que é o MMC daqui também. Aqui, 3 dividido por 1 é 3. Vezes 1 é 3. 3 mais 1, 4. Ó, gente, eu só somei, tá? Porque aqui eu estou pegando como se estivesse colocando menos 1 em evidência. Estou colocando todo mundo aqui positivo, tá? Aí o MMC aqui é 3, então aqui vai ficar 3 mais 1, 4. Ok. Isso aqui vai dar 1/3 vezes... Ó, como aqui é o mesmo denominador, então só faço somar esse pessoal aqui todinho, ó. Então vai ficar 6 mais 8, que é 14. 14 mais 4 vai ficar 18. Então vai ficar 18 sobre 3. Só que, ó, 3 vezes 3 é 9. 18 sobre 9, isso aqui vai dar quanto? Dá 2. Então, o meu valor médio dessa função nesse intervalo é igual a 2. Pronto. Acabou. Tá? Então, quer saber o valor médio de uma função em intervalo? Joga nessa fórmula aí, calcula no final a integral, calcula tudinho, no final você vai ter um valor médio. O que é esse valor médio? Deixa eu falar sobre ele daqui a pouco. Por que o nome é valor médio? Calma lá que você já vai entender. Tá, olha, aqui nós temos uns deveres aqui que eu vou passar para casa, para vocês, até porque é muito cálculo, isso daí a gente vai perder muito tempo aqui em aula. Mas olha só, não é difícil, né? O custo unitário para produzir um certo artigo num período de 10 anos é dado por... Então, aqui ele te dá a tua função. Onde x é o tempo em meses. Determine o custo unitário médio durante o período. Olha lá, o x é em meses, né? Qual é o período? É de 10 anos. Em 10 anos você tem quantos meses? Você tem 120. Então, quem é o seu A? O seu A é 0. Quem é o seu B? O seu B é 120. Então, você quer calcular o custo unitário médio, né? Então, o que você faz?
vai ficar 1 sobre 120 menos 0, integral de 0 até 120 disso daqui. Então, por isso que eu não vou fazer aqui na sala, senão vai durar a nossa aula toda. Mas, assim, só dá trabalho, mas não é difícil, né? Isso aí é integral de um polinômio aqui, gente. Então, vai ficar 25x, x quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, x a 4 sobre 4. Só vai dar trabalho mesmo, tá? Isso aí vou deixar para casa. Tem a resposta lá no material de vocês. Até esse daqui eu vou deixar para casa, na verdade. Olha só. Uma distribuidora estoca 24 mil caixas de seu principal produto para as vendas de Natal. Em geral, as vendas são baixas no início do mês de dezembro e à medida que se aproxima do dia 24, né, à medida que se aproxima do Natal, as vendas vão aumentando, né? Isso já é meio que intuitivo. Beleza. Aí, ó, a tua função, as vendas aumentam de tal modo que após X dias, desde 1º de dezembro, o estoque é dado por essa função aqui, ó, esse que é o teu estoque. 24.000 menos 3x ao cubo, onde o teu x vai de 1 até 20. Aí pergunta, determina o número médio de caixas disponível no período de 20 dias. Aqui ele te dá o intervalo, ó, é de 1 até 20, e ele te dá a função. Ele quer saber o valor médio, olha, vai ser 1 sobre 20 menos 1, vezes a integral de 1 até 20, dessa função aqui. Então, não tem mistério. Isso aqui também vou deixar para casa, também vai dar um certo trabalhinho aqui. A gente vai se alongar em outras coisas na aula de hoje, tá? Ok, agora olha o teorema do valor médio para integragem. Diz assim, ó, se f for uma função contínua em AB, então existe um número C nesse intervalo AB, tal que ó, f de C é igual ao valor médio. Então veja bem, olha o que diz esse teorema aí. Ele diz que se a tua função for contínua nesse intervalo, então com certeza a tua função f, para esse intervalo aqui, vai ter uma imagem que é o valor médio da tua função que tu calculou. Porque o que é valor médio? O valor médio era só isso daqui, ó, gente. É só essa parte bem aqui, né? Então, até então, esse valor médio, eu não sabia se existia um x no meu domínio aqui, tal que a imagem da função ia dar o valor médio. Não sabia. Mas agora eu sei. Pelo teorema do valor médio para integrais, eu sei que se a minha função é contínua, nesse intervalo aqui, então, com certeza, a imagem nesse intervalo, para esse intervalo que eu estou considerando, ela vai atingir o valor médio para algum C de A até B. O que significa isso, gente? Olha só. Se eu pegar esse B menos A e passar para cá, aqui deveria estar F de C, tá? Olha o que eu vou ter. Vamos entender melhor esse teorema, o que ele está dizendo para a gente. Então, a gente definiu primeiro o que é um valor médio de uma função, né? Ele está me dizendo esse teorema basicamente que se a função é contínua, então ela atinge o valor médio no intervalo que eu estou considerando. Então, olha só. Se f é contínua, essa é a minha hipótese. F é contínua. Isso no intervalo fechado AB, né? Em AB. Então, isso é o teorema do valor médio. Existe um C nesse intervalo de A até B, perceba que agora é fechado, né? Tal que f de C, ou seja, a imagem da função nesse ponto, vai ser igual ao valor médio. Já 1 sobre B menos A, integral de A até B, f de x dx. Quer dizer que nesse intervalo aqui, se a tua função é contínua, então ela atinge na imagem o teu valor médio. Então, a priori, o teu valor médio era só um número, não tinha nada a ver com a tua função. Ele dependia da tua função, mas não tinha nada a ver, assim, digamos, com a imagem dela. Agora, não. Agora, se a tua função é contínua, então a imagem da tua função, para esse intervalo aqui, na imagem ela atinge o teu valor médio. Aí, olha só, se eu pegar esse B menos A e passar para cá multiplicando, como é que vai ficar essa minha equação? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter que a integral de A até B de f de x dx vai ser igual a esse f de C vezes B menos A. Tá, pessoal, e daí o que isso tem a ver? Tem muita coisa a ver, tá? Olha só, vamos colocar aqui o gráfico aqui de uma função. Digamos que a minha função aqui é f. Vamos colocar que ela é não negativa, para a gente pensar em área, que fica mais fácil.
Então, digamos que a tua função f é definida, ó, daqui, desse ponto, até esse ponto bem aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Digamos que isso aqui é a tua função f. Gente, quem é a integral de a até b de uma função f? No caso, a tua função f não negativa. A integral é justamente quem? Essa área aqui, certo? A integral que está abaixo da minha função. Ó. Isso daqui. Então, se uma função é não negativa, calcular essa integral aqui seria calcular essa área aqui. Mas olha o que o teorema está me dizendo. O teorema está me dizendo que o valor dessa integral aqui, que é justamente a minha área para esse caso, ele é igual ao f de c, sendo que f de c é o teu valor médio, né? Vezes b menos a. Só que, o que é b menos a, gente? Né? Essa distância daqui para cá. E o que é f de c? F de c é um c que está dentro desse intervalo aqui, ó. Digamos que o c está bem aqui, o c. Né? Então, ó, esse daqui vai ser o teu f de c. Então, esse daqui é o teu valor médio. O teu valor médio está aqui na imagem da tua função. Pessoal, se eu pegar b menos a, que é esse comprimento aqui, e multiplicar com f de c, eu estou tendo uma área aqui também, né? Eu estou calculando a área de quê? De um retângulo. Que retângulo? Esse retângulo bem aqui, ó. Esse retângulo bem aqui, que eu vou até achurar aqui, ó, contrário. Pegaram já o que eu quero dizer? Ainda não? Olha só. Eu estou dizendo que essa integral aqui, mas quem é essa integral? É essa área aqui que eu achurei de branco, né? É a área que está abaixo dessa função. Ou seja, essa área aqui é igual à área desse retângulo aqui. Ou seja, quem é o retângulo? É esse comprimento aqui vezes esse. Então, a mesma área que está em branco aqui é a área que está em amarelo. É isso que está dizendo. Então, as áreas são iguais. Sabe o que significa? Se você pensa, por exemplo, numa caixa de areia, só que a areia está distribuída assim, não está distribuída uniformemente. Aí, digamos que você quer nivelar, claro que você está olhando no plano, né? Só em 2D. Aí você quer nivelar a sua caixa de areia, você balança até a areia ficar nivelada. Só que a área, quantidade de areia ainda é a mesma. A área que você está vendo lá é a mesma, só que agora você está meio que fazendo ela virar um retângulo. Então, nesse caso, ó, na hora que você nivela, aquilo vai virar um retângulo, só que vai ter a mesma área de antes. Na hora que você nivelar, esse nível aí que ficou nivelado é o seu valor médio, é o seu FC, é o seu F médio, que a gente está chamando. Por isso que o nome é valor médio, porque ele está te falando que em algum lugar aqui, se você pegar se a função é contínua, vai ter uma imagem para um x nesse intervalo aqui, tal que o retângulo formado por essa imagem vai ter a mesma área que estava abaixo da tua função, se a tua função for não negativa. Então, essa que seria a nossa interpretação geométrica para o teorema do valor médio. Ok? Beleza, gente. Agora, olha só. Nessa questão anterior aqui, a gente calculou o valor médio, certo? A gente calculou o valor médio. O valor médio para essa função nesse intervalo aqui deu 2. Essa função aqui é contínua nesse intervalo aqui? É, né? Então, pelo teorema do valor médio para integrais, o que diz? Existe um C nesse intervalo aqui, de menos 1 a 2, tal que f de C é igual ao valor médio, que no caso é 2. Então, para esse mesmo exemplo aqui agora, eu quero calcular para qual valor de C nesse intervalo aqui, o valor da imagem é igual a 2, que é o meu valor médio da minha função. Tá? Então, vou aplicar o teorema nesse meu exemplo aí. Então, vamos ver para quais valores de C isso aí vai acontecer. Então, ó, esse aqui já é o... Se bem que isso aqui é a mesma função ainda, né? A minha função é essa daqui, ó. É 1 mais x ao quadrado, né? E o meu x está no intervalo de menos 1 até 2. Então, ó, note que f, que é essa função aqui, ela é contínua em
nesse intervalo aí, de menos 1 até... Ela é contínua em todos os reais, né? Mas em particular para esse intervalo. Então, pelo teorema do valor médio, que eu estou abreviando, para integrais, o que é esse teorema? Existe, olha o símbolo aqui, existe um ponto C nesse intervalo aí, ó, de menos 1 até 2, tal que, aí eu vou continuar para cá, tal que f de C é igual ao valor médio da minha função. Só que eu já sei quanto é o valor médio, porque eu já calculei naquele exemplo, deu 2. Então, existe um ponto C, tal que f de C é igual a 2. Mas eu quero saber quem é esse C. Olha, se a minha função é 1 mais x², então f de C vai ser 1 mais C ao quadrado, que é igual a 2. Então, é só resolver essa equação aqui. Então, vai ficar C é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, passa para lá, vai ficar 1. Então, meu C vai ser mais ou menos 1. Então, na verdade, ó, o teorema te garante que existe pelo menos 1 nesse intervalo, mas na verdade existem 2 números nesse intervalo aqui, tal que a imagem deles coincide com o valor médio da tua função. Okay? A gente vai desenhar isso aqui para a gente enxergar melhor como é que funciona esse teorema do valor médio. Aí tá. O que significa, né? Vou apagar aqui no meio. Vamos desenhar esse gráfico aí para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, olha só. A minha função é a função 1 mais x². Então, como é que é o gráfico dela? Olha, o gráfico da função mais x² é o gráfico da função x ao quadrado, né, que você sabe desenhar, só que deslocado 1 unidade para cima, né, na vertical sentido positivo, deslocamento de gráfico. Então, ó, você marca o ponto 1 bem aqui, e aí você, claro, aqui é de menos 1 a 2, né? Então, eu coloco aqui menos 1. Quando x igual a menos 1, a imagem da função é x² mais 1, né? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2. Então, você marca o ponto 2. Então, vai dar esse ponto bem aqui, ó. Lembrando que a tua função é a função x² mais 1. Então, está aqui. E para x igual a 2, aqui vai dar 2 ao quadrado mais 1, que vai dar 5. Então, 3, 4, 5, vou jogar para cá. Então, está aqui. Então, o teu gráfico seria mais ou menos assim, ó. Assim. Então, esse que é o gráfico da tua função. Quem é o teu valor médio? O teu valor médio é 2. Né? Não é 2 que a gente calculou? Quando é que você atinge na imagem o valor 2? Olha, quando o x é menos 1, porque você joga aqui vai dar 2. Esse aqui é o teu 2. E quando o x igual a 1 também você atinge, né? Vai dar mais ou menos por aqui. Então, olha só, gente, o que está dizendo o teorema? Que essa área aqui, ó, dessa figura, que eu estou fazendo aqui em branco, é a mesma coisa que a área desse retângulo aqui, ó. O valor médio está bem aqui. Tá a mesma coisa que a área desse retângulo aqui, que eu vou fazer de amarelo agora. Ou seja, se eu conseguisse nivelar isso daqui, na hora que ele nivelasse, a altura do meu retângulo ia aparecer justamente aqui no meu ponto 2, que é o meu valor médio da minha integral. Ok? Então, é basicamente isso. Então, a gente resolveu uma questão por completo, né? Ele me deu a função, me deu o intervalo, eu achei quanto vale o valor médio, depois eu achei em que pontos C, nesse intervalo, eu vou atingir o valor médio, e agora eu desenhei aqui o gráfico para vocês. Então, é basicamente isso. Tá, aí, ó, deixa eu só mostrar aqui o desenho. Ó. Então, é basicamente isso que eu já falei para vocês. Se você tem uma função aqui, ó, f de x, a integral de a até b vai ser essa área aqui que está em rosa. Só que o que o teorema te diz? Ele te garante que existe um ponto C, nesse intervalo, tal que a imagem de C vai formar um retângulo cuja área é igual à área que estava antes. Ou seja, essa área que está em azul aqui é igual à área que está em rosa, pelo teorema do valor médio. Alguma dúvida?
Então tá. Então, ó, com isso a gente encerra a aula de hoje, só que ainda são 10h20, né? Então o que a gente vai fazer? A gente já vai entrar no outro assunto, olha que legal. Vocês acharam que eu ia liberar vocês, né? Não, aqui a gente aproveita o máximo do nosso tempo. Tá, então olha só, gente. O que a gente vai aprender ainda hoje? Né? Agora que você já sabe o teorema fundamental do cálculo, você sabe o teorema do volumétrico para integral. Agora, perceba que até agora a gente não falou de como resolve produto de integral. Porque eu já falei para vocês, não existe regra pronta para um produto de... Quando você tem duas funções, multiplica e quer calcular a integral delas. Não existe uma regra pronta. E aí o que a gente faz então? A gente usa técnicas de integração. Existem 1, 2, 3, 4, existem várias técnicas. A gente vai aprender todas aqui nesse curso? Não. Só vai aprender acho que 3 técnicas. Existem outras. Não dá para ensinar todas as técnicas de integração em um curso de cálculo, até porque são várias. E às vezes tem função que nem usando técnica você consegue. Tá? Aí que está a dificuldade um pouquinho da integral, que é você achar aquela primitiva. Né? Isso quando você pode calcular pelo teorema fundamental. Mas tá, então eu vou mudar aqui de slide, que a gente vai aprender a primeira técnica de integração do nosso curso, que é a integração por substituição. Para eu ensinar essa técnica para vocês, uma coisa muito importante. Essas duas técnicas que a gente vai aprender, que é a integração por substituição e a integração por partes, lógico que hoje só vai dar para aprender a integração por substituição. Elas são muito importantes, gente. Então, prestem muita atenção agora. Você tem que... os teoremas são importantes? São. Mas, por exemplo, na hora de aplicar, o que você vai aplicar mais são essas técnicas de integração, tá? Então, preste muita atenção. Então, olha só, para a gente pensar nisso, vamos resolver essa questão que eu coloquei aí no slide para vocês. Como determinar uma primitiva para essa função aí, 2x raiz quadrada de 1 mais x quadrado. A gente não viu nenhuma questão. Até agora, todas as primitivas que a gente viu são bem fáceis, assim. Ou é só uma função pronta, já que você sabe a primitiva dela, ou então é a soma, multiplicando com uma constante, é basicamente isso. Agora não. Esse exemplo que está aí, eu quero saber qual é a primitiva dessa função. Ou seja, eu quero calcular a integral indefinida dessa função aqui, 2x raiz de 1 mais x quadrado. Não esqueça, tá, gente? Quando eu coloco acima integral indefinida, o que eu quero dizer é, calcule a primitiva dessa função aqui. Lógico que a primitiva vai ser uma função mais aquela constante de integração. Vocês já estão acostumados. Ou seja, eu quero saber assim, me diz quem é a primitiva dessa função aqui. Aí você vai falar, e agora? Mas aqui tem uma constante, tira a constante daqui. Ok. Aí vai ficar x vezes essa raiz. Aí você pensa, pega o x e joga aqui para fora. Não, x não é constante, não joga para fora. Então pega o x, sei lá, e divide. Não dá, isso aqui é raiz de 1 mais quadrado. Não dá. E agora, o que você vai fazer? Olha, a integração por substituição você vai usar, principalmente quando você olhar para uma integral e você já vai enxergar, digamos, uma regra da cadeia ali dentro. Você vai enxergar, na verdade, uma função composta, digamos assim. Tá? Observação, professor, quando é que eu sei que técnica eu vou usar? Gente, é experiência. Quando você resolver muito exercício, você vai saber. Você vai olhar para uma função e dizer, essa aqui sai por substituição. Essa daqui sai pela integração por parte. Claro que a gente vai dando dicas, né? A primeira dica que eu dou é essa. Se você consegue enxergar, digamos, a regra da cadeia dentro da integral aqui, então você já sabe que sai por substituição. Isso é uma dica que eu dou. Tá? E quer dizer que não vai sair por outra técnica? Pode ser que saia. Né? Mas aí, nesse caso, se você já enxerga a regra da cadeia, você consegue sair bem mais rápido pela substituição. Como assim? Olha só. Olha para essa função aqui. Aqui dentro da raiz quadrada, você tem 1 mais x quadrado, né? Qual é a derivada de 1 mais x quadrado? 2x. Só de 1 mais x quadrado, não estou falando da raiz. Olha só porque está aqui dentro. A derivada de 1 mais x quadrado é 2x. Eu tenho 2x aqui fora? Tenho aqui, 2x. Então, olha que legal. Dentro da raiz, eu tenho 1 mais x quadrado. Fora da raiz, eu tenho 2x. Então, se dentro da raiz tem 1 mais x quadrado e fora dela, ou então, imagina que aqui fosse seno de 1 mais x quadrado, então cosseno, então log natural, e fora eu tenho a derivada dela, então, opa, eu já sei que isso daí vai sair por
integração por substituição. O que é uma integração por substituição? Vou ter que substituir alguma coisa, né? Então, eu vou substituir o que está aqui dentro, ó. Eu vou chamar esse 1 mais x² de u. Tá? Então, ó, eu vou definir uma função u. Essa função u depende de x e ela vai ser 1 mais x². Ok, só que não é só eu substituir u aqui, gente. Quando eu usar essa técnica de substituição, né, integração por substituição, se antes eu tinha só x aqui, agora eu vou ter que ter tudo u aqui dentro. Tudo u. Então, ó, por exemplo, aqui 1 mais x² vai aparecer u. Aí aqui o 2x eu vou ter que dar um jeito de aparecer um u aqui. E esse dx, eu também vai ter que aparecer um du. Mas como é que eu faço isso? Olha, eu posso olhar esse meu dx aqui como sendo o meu diferencial dx. Porque o que é esse dx? Não tem aquela soma de rima, quando o limite tende a ir para infinito? Quando tende a ir para infinito, aquele teu ΔX tende para quanto? Tende para zero. É como se aquele teu ΔX fosse tão pequeno quanto você queira. E se aquele ΔX é tão pequeno quanto a gente quer, a gente pode olhar o ΔX como se fosse o meu dx, o meu diferencial dx. Lembra quando a gente estava falando de diferencial? Você igualava ΔX com dx? Lembra disso? Aquela aula lá de diferencial, ela é importante agora. Diferencial é importante quando você vai estudar integral. Tá? Então, esse dx aqui você pode enxergar como sendo o diferencial dx. Ora, se você tem a função u e ela depende de x, você quer que aqui na integral não apareça o diferencial dx, você quer que apareça o diferencial du. Mas se você tem uma função que depende de x, como é que você calcula o diferencial du? Você lembra? O diferencial dy vai ser a derivada da função vezes o diferencial dx. Lembra lá, a aula de diferencial. Então, a gente aprendeu que o diferencial du, ele é a derivada de u vezes o teu diferencial dx. É isso que a gente aprendeu lá naquela, faz tempo, né? Mas é importante relembrar, é importante vocês darem uma revisada lá. Então, quem vai ser meu diferencial du? Olha lá, meu diferencial du vai ser a derivada de u. Quem é a derivada de u? 2x. Então, vai ser 2x dx. Então, olha que coincidência, né? O meu diferencial du é 2x dx. Olha o que eu tenho aqui fora, 2x dx. Então, como é que eu posso ajeitar essa minha integral aqui? Ó? Isso daqui é a mesma coisa que integral da raiz quadrada de 1 mais x² vezes 2x dx. Perceba que aqui eu só troquei de lugar. Eu posso fazer isso. Só que quem é 1 mais x² para mim agora? É u. E quem é 2x dx? É o meu diferencial du. Olha que legal. Então, esse cara aqui, ó, esses dois aqui multiplicados, é o meu diferencial du. E o que está aqui dentro da raiz é o meu u. Então, como é que vai ficar essa minha integral quando eu aplicar a minha substituição? Ela vai ficar integral da raiz quadrada de u du. Ó, essa aqui você sabe resolver? Sabe, né? Essa aqui você sabe a primitiva imediata dela. Porque raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. A pessoa chegou aqui, mas ainda não sei. Não, calma lá, aqui é só uma potência. Tá? Então, isso aqui é u elevado a meio. Aplica a regra da potência. Então, isso aqui vai ficar u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Aí aqui, ó, não esquece da tua constante de integração. Ok? Aí você tem que fazer essa conta. Meio mais 1 é 3 sobre 2. E uma coisa, não esqueça, depois que você achou a primitiva, você vai voltar para o x. Só que como é que você volta para o x? Só substituir. Quem era o teu u mesmo? Era 1 mais x². Então, substitui isso aqui por 1 mais x². Então, isso aqui vai ficar, ó, aqui embaixo é 3 sobre 2. Então, vai inverter, vai ficar 2/3 de 1 mais x² elevado a 3 sobre 2. E aqui mais c. Então, ó, o que eu fiz aqui, gente? Eu só somei isso aqui. Meio mais 1 é 3 sobre 2. Aqui meio mais 1 é 3 sobre 2, só que aqui é uma divisão, então vai inverter, vai ficar 2/3. E eu substituí 1 por 1 mais x², que é como eu tinha feito antes. Então, essa daqui é a primitiva para aquela minha função lá. 2x, raiz e tudo mais.
Perceba, ó, se você fosse derivar isso daqui, você ia conservar a constante, derivar isso aqui. Esse 3 sobre 2 ia cair aqui, ia cortar com esse, ia ficar 3 sobre 2 menos 1, que ia dar meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Aí você ia voltar para lá, 2x raiz de 1x quadrada. Tá? Então, de fato, essa daqui é a primitiva dessa função bem aqui, ó. 2x raiz de 1x quadrada. Ok? Gostaram da técnica? Legal, né, essa técnica, é bem prática, né? Você tem uma coisa assim assustadora, aí você substitui e fica uma coisa fácil. Aí você fica aliviado, né? Isso é muito bom. Ok. Aí aqui é só o que a gente já fez, né? O que a gente acabou de fazer. Ó, você vai substituir 1 mais quadrado por u. O teu diferencial du vai ser a derivada de u vezes dx, né? Então, nesse caso vai dar 2x dx. Na hora que você for substituir, vai dar essa integral aí, que é isso daí. E no final dá isso daí, ó. Aí ficou assim porque a mesma, 1x quadrado elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 1x quadrado elevado ao cubo. Então tá aqui, ó. Claro que tem que ter um teorema, né? Então, ó, suponha que u, que é u é uma função que depende de x, é uma função derivável cuja imagem é o intervalo i. F é contínua em i e f é uma primitiva de f. F maiúscula é uma primitiva de f. Então, ó, integral de f de g de x vezes g' de x é o que a gente procurou, ó, porque quem era f ali naquela minha função era a raiz quadrada. E quem era g era 1x quadrado. E quem era a derivada de g era 2x. Então, você tinha f de g vezes derivada da g. Olha, bem aqui. Você tinha f de g vezes derivada da g, ó. Quem é a tua f? É a raiz quadrada. Quem é a tua g? 1x quadrado. Então, a tua f de g é raiz de 1x quadrado. E aqui fora você tem a derivada do que está aqui dentro, g'. Então, isso configura uma integração por substituição, que é o que está aí de forma mais geral para vocês, né? Então, na verdade, ó, você chama a tua g aqui de u, g de x de u, e aí o teu diferencial du vai ser g' de x dx, e aí a integral vai ficar integral de fu du. E pronto, essa é a regra da substituição. Claro que para você poder fazer isso, a u tem que ser uma função derivável, cuja imagem é um intervalo, f tem que ser contínua, tá? Tem tudo isso aí que tem que acontecer. Mas não se preocupe que na prova não vai cair nada assim, digamos, fora do normal, né? Nada de anormal na prova. Então, se cair uma integral lá, você vai poder fazer sem se preocupar se ela eu vou dar uma função que é derivável e tal, você vai poder aplicar uma das regras, ok? Tá, então agora vamos calcular, né? Agora que a gente sabe a técnica da substituição, agora é só aplicar a substituição. Então, aí, ó, tem 3 exemplos de fazer. Vamos fazer o máximo possível, gente. Quanto mais a gente treinar isso daí, melhor pra gente. Aí quando cair na prova, porque aqui em sala, você já sabe o que você vai usar, né? Pô, hoje a gente está numa aula de integração por substituição. Você não vai pensar. Você vai olhar uma integral e vai aplicar a integração por substituição. Quando for na próxima aula que a gente vai ver integração por parte, eu vou falar, olha gente, eu vou ensinar a integração por parte. Aí eu vou dar os exemplos, aí lógico você já vai saber. Então se eu estou aprendendo integração por parte, eu vou aplicar a integração por parte. Mas na prova não. Na prova vai estar lá uma integral e talvez você fique na dúvida. Será que eu vou usar substituição ou será que eu vou usar por parte? Porque lá não vou dizer assim, integre por partes a função abaixo. Não. Vou falar, integre. Calcule a integral. E aí você vai ver qual é a melhor técnica para usar. Ok? Tá. Então vamos resolver. Muitos exemplos hoje. Nessa parte, acho que esse aqui é o exemplo 2. Ó, integral de x menos 1 elevado a 10 dx. Só isso aqui. E agora? Esse é fácil, né? Quem você vai chamar de u aí? X menos 1. Aqui, ó, vou chamar de u. O meu u vai ser x menos 1. Então, o meu diferencial du vai ser a derivada desse. Quem é a derivada desse? É 1. Então, vai ser 1 vezes dx. Então, nesse caso aqui, o meu diferencial du é igual ao diferencial dx. Então, agora ficou fácil, ó. Então, isso aqui vai ser igual a integral x menos 1, eu chamei de u. Então, vai ficar u elevado a 10. O dx é a mesma coisa que du. Então, vai ficar du aqui, ó. Pronto. Agora é só integrar isso daqui. Qual é a integral de 1 elevado a 10? U elevado a 10. Fica u elevado a 11 dividido por 11. Aí mais a constante de integração. Só que agora você vai voltar para o x. Quem era o u? Era x menos 1. Então vai ficar
x menos 1 elevado a 11 dividido por 11 mais a tua constante c. Acabou. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, você não ia pegar isso daqui, não sei uma regra para cá, mas eu sei que eu vou elevar a 10 isso aqui. Vai ficar x elevado a 10 mais ou menos x elevado a 9 vezes 1 elevado a 1, sabe? Distribuir tudinho e depois sair integrando. Ia dar certo? Ia, mas ia te dar muito mais trabalho. Imagina se eu colocasse um 100 aqui, um 1000, 2000, aí não dá, tem que ser substituição mesmo. Tem que chamar isso aqui de u e depois fazer as continhas aí. Tá, próximo exemplo. É bom que já coloquei em sequência aí, né? Integral de 2x seno de x ao quadrado. Esse aqui é o exercício 3 dessa parte de integração por substituição. Então, integral de 2x seno de x ao quadrado. Ó, perceba que o x ao quadrado está dentro do argumento do seno, então tu não pode tirar ele daqui, tem que ficar aqui dentro mesmo. Porém, a derivada dele está aqui fora? Tá. Ó, você tem uma f de g e aqui fora a g'. A derivada de x quadrado é 2x. Tá? Então, você pode aplicar a regra da cadeia. Quem vai ser o teu u nesse caso aí? X quadrado. Então, ó, o teu u vai ser o x ao quadrado. E quem vai ser o diferencial du? Vai ser a derivada desse. Quem é a derivada desse? 2x vezes o diferencial dx. E agora eu só faço aqui, ó, substituir, né? Isso aqui vai ficar integral seno de u, que eu chamei x quadrado de u, seno de u, vezes, ó, 2x dx, 2x vezes dx é o du. Então vai ficar seno de u du. Aqui, ó, tenho 2x aqui e dx aqui. Então vai ficar seno de u du. Só que qual é a integral do seno? É o menos cosseno. Então isso aqui vai ser menos cosseno de u mais a minha constante c. Só que agora volta para o x quadrado, né? Então isso aqui vai ser menos cosseno de x ao quadrado mais a tua constante c. Acabou. Ó, perceba que aqui parecia ser uma coisa difícil, né? Mas depois que você aplicou substituição, ficou tão fácil, ó. E aqui é fácil de verificar. Porque, ó, deriva isso daqui. Aí vai ficar a derivada do menos cosseno, que vai dar o seno, vai dar seno de x quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro, vezes 2x, que é o que está ali. Próximo exemplo. Olha isso daí. Integral de x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2. Esse daí é o exemplo, exercício 4. Então, ó, isso aqui é integral de x ao cubo. Já sabe que na aula que vem vai ser só exercício assim, mas é exercício muito importante. Gente, nesse caso aqui, ó, você olha para a função que está aqui dentro do cosseno, ela que você não pode tirar, né? Qual é a derivada do que está aqui dentro? Derivada do que está aqui dentro. 4x ao cubo. Você tem 4x ao cubo aqui fora? Não, você só tem um x ao cubo. E agora? Tá, mas o que está faltando é só uma constante, né? Quando o que está faltando é só uma constante, aí também não tem problema. Porque o que você pode fazer aí, ó? Eu posso multiplicar essa integral aqui, em cima e embaixo. Qual é a constante que está faltando aqui? É o 4, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4, ó. Eu estou multiplicando essa integral aqui, ó, por 4 dividido por 4. X ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2. dx. Ok? Ó, só que isso aqui é uma constante, então eu posso tirar ela aqui na integral, colocar ela aqui dentro, tirar aqui. Então, eu vou pegar esse 4 aqui, ó, e colocar aqui para dentro. Então, isso aqui vai ficar, deixa eu fazer aqui embaixo, vai ficar 1/4 vezes integral de 4x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Pronto. Ó, a derivada disso daqui, 4x ao cubo, está bem aqui já. Perceba que eu não mexi, eu só multipliquei em cima e embaixo por 4. Agora que está assim, agora eu posso aplicar a substituição. Quem vai ser o meu u? Vai ser x à quarta mais 2.
Então, ó, o meu u vai ser x à quarta mais 2. Então, o meu diferencial du vai ser a derivada dele, que é 4x ao cubo dx. Aí aqui já tem 4x ao cubo dx. Gente, alguns alunos preferem fazer assim, ó, por exemplo. Perceba que aqui eu multipliquei logo por 4 de cima e embaixo, né? Tem gente que não, que daqui, ó, não fazia isso daqui. Daqui já chamava u de x à quarta mais 2. A partir daqui, né? E aí o teu diferencial du ia ser isso daqui, né? E aí, tem gente que gosta de colocar assim, então, x ao cubo sobre dx é du dividido por 4. Aí na hora que só substitui isso daqui por du dividido por 4, que vai dar a mesma coisa. Não tem gente que prefere fazer assim, acha mais fácil. Mas aí você fica à vontade. Tá, então vai ficar 4 aqui. Aí pronto. Então isso aqui vai ser 1 sobre 4 integral. Aqui vai ser cosseno de u, que eu chamei tudo isso aí de u. Cosseno de u. E ó, 4x ao cubo dx é só o meu du. Então vai ficar cosseno de u du. Qual é a integral, a primitiva do cosseno? Seno. Então vai ficar seno de u. Mais uma constante, né? Só que o meu u eu chamei de x à quarta mais 2. Então isso aqui vai ser 1 sobre 4 seno de x à quarta mais 2 mais a constante. Aí acaba aqui. Aí isso aqui facilmente, ó, você deriva isso daqui, vai derivar, o seno vai ficar cosseno disso daqui, vezes a derivada que está aqui. Vai ficar cosseno disso vezes 4x ao cubo. Aí corto 4 com 4, fica x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2. Tá? Você pode fazer a verificação que facilmente você volta ali para a função que você estava antes. Tá, então vamos lá, que a gente ainda tem aqui um bom tempo. Vamos fazer... Tá, essa daí eu não vou fazer todas, né? A gente faz só a letra A, o item A e item B. Ó, sabendo que alfa é diferente de zero, determine a integral do cosseno de alfa e depois a gente vai fazer a integral do e elevado a alfa x. Então vamos lá, isso daí é fácil também, né? Esse aqui é o exemplo 5. Exemplo 5, a integral do cosseno de alfa x dx. Esse alfa aqui é uma constante não nula. Gente, nesse caso aqui, quem vai ser o meu u? Né, o meu u vai ser o que está aqui. Qual é a derivada de alfa x? Qual é a derivada de alfa vezes x? É alfa. Eu tenho um alfa aqui fora? Não. Porém, alfa é uma constante, né? Então, eu posso multiplicar em cima e embaixo por alfa. Então, isso daí é a mesma coisa aqui. 1 sobre alfa, integral do cosseno de alfa x vezes alfa e aqui dx. Ó, isso é a mesma coisa disso. Perceba que, na verdade, eu multipliquei em cima por alfa e dividi. Eu multipliquei por alfa e dividi por alfa. Se eu fosse cortar aqui, dava 1. Por que eu deixei assim? Porque eu vou fazer substituição. Ó. Então, meu u vai ser alfa x. Então, o meu u é alfa x. Então, o meu diferencial du vai ser... Quem é a derivada de alfa x? É alfa. Então, vai ser alfa vezes o diferencial dx. Então, pronto. Então, agora isso aqui vai ficar 1 sobre alfa. Isso aqui é um alfa, tá? Integral do cosseno de u. E aqui, alfa dx é du. Então, isso aqui vai ser a integral do cosseno, que é o seno de u, dividido por alfa, mais uma constante. Só que o tu, na verdade, é o alfa x, né? Então, vai ficar seno de alfa x, dividido por alfa, mais a constante. Acabou. A do e elevado a alfa x também é bem fácil, né? Segue o mesmo raciocínio. Ah, professor, por que eu não pode aplicar direto aqui? Ah, o cosseno de alfa x, a integral é seno de alfa x. Não pode, né? Porque só vale essa regra quando é cosseno de x. Aí a integral, a primitiva é seno. Beleza, mas aí é alfa x. Aí esse alfa vai influenciar. Tanto que não deu seno de alfa x, deu seno de alfa x sobre alfa. Tá, outro exemplo aí é o do elevado a x. Aí, ó, o outro vai ficar para casa, né?
Vamos fazer aqui integral do e elevado a x. Aí aqui eu posso fazer direto? Não, porque aqui não é e elevado a alfa vezes x. Esse alfa é uma constante, ele vai influenciar. Vamos fazer de uma outra forma aqui. Eu posso fazer, como eu tinha falado para vocês, direto. Ó. Eu vou chamar o u de alfa x. Sem multiplicar ainda, né? Então, na hora que eu faço isso, se eu for calcular o diferencial du, ele vai ser a derivada desse, que é alfa dx. Então, na verdade, eu vou descobrir que o dx ele vai ser o diferencial du dividido por alfa. Eu também posso fazer assim, ó. Então, onde tiver alfa x eu vou substituir por u, e onde tiver dx eu vou substituir por du dividido por alfa. Então, isso aqui vai ser integral de e elevado a u, e esse dx vai ser du, e aqui estou dividindo por alfa. Só que esse alfa 1 sobre alfa é constante, eu posso tirar ele da integral. Então, vai ficar 1 sobre alfa, integral de e elevado a u, du. Qual é a integral de e elevado a u? A primitiva, na verdade. E elevado a u. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre alfa e elevado a u, mais a constante. Só que o meu u é alfa x. Então, isso aqui vai ser e elevado a alfa x dividido por alfa mais a minha constante. Acabou. Mais exemplo. Olha esse daí, gente. Ó, a ideia aqui é que vai ficar cada vez mais legal os exercícios. Tá? Então, vai ficar cada vez, digamos, um pouco menos fácil de você ver a integração por substituição. Mas é aí que está a graça, é quando você enxerga, né, uma coisa que até então era impossível. Você olhar para a função e falar, isso aqui não é substituição. Aí quando vier a substituição, você arruma de algum jeito ali que você consegue a substituição. Tá? Mas esse daí ainda é fácil de ver, na verdade, né? Ó, você tem x sobre 1 mais x quadrado. Quem vai ser o meu u aí? Quem vai ser o meu u? Esse aqui é o 7. Integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Quem vai ser o meu u? Não? Ninguém? O u vai ser esse daqui, 1 mais x quadrado. Muito bem. Então, ó, o meu u ele vai ser 1 mais x ao quadrado. Porque eu tenho a derivada dele aqui, tenho. Qual é a derivada de 1 mais x quadrado? É 2x. Eu não tenho 2x, mas eu tenho x. Só está faltando a constante aqui. Então, isso já facilita meu trabalho, né? Então, ó, o diferencial du, ele vai ser 2x dx. Ó, porque não esqueçam que isso aqui, gente, é a mesma coisa, ó, que integral de 1 sobre 1 mais x quadrado vezes x. Né? É a mesma coisa, isso disso daqui. Então, ó, perceba que aqui, ó, é meu u e a derivada dele é 2x, só que só tem o x aqui. O que é que eu vou fazer então? Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, isso aqui eu vou ajeitar, vai ficar assim, 1 sobre 2, integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí o outro 2 eu coloco aqui para dentro. 2x dx. Aí, 1 mais x quadrado eu chamei de u. E 2x dx é o meu du. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2, integral de 1 sobre u, e 2x dx é o meu du. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2. Qual é a primitiva de 1 sobre u? É o log natural do módulo de u, mais a minha constante. Só que quem é o meu u? É 1 mais x quadrado. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 2, log natural. Olha, gente, nesse caso, como o meu u é 1 mais x quadrado, então ele não assume valor negativo. Então, nesse caso, eu posso esquecer o módulo e deixar só o parêntese. Vai ficar log natural de 1 mais x quadrado. Mas não esqueça que se fosse uma outra função, teria que ter aqui um módulo. Mais c. Difícil essa? Não, né? Olha, você vai derivar isso daqui, né?
derivada desse vai ficar 1 sobre ele, vezes a derivada dele. Então vai ficar 1 sobre 1 mais x² vezes 2x. Corta 2 com 2, volta para aquela função lá. Tá. Vamos lá que ainda dá para resolver mais. Olha essa daí é muito legal. Determine seno ao cubo vezes cosseno de dx. E agora? O que eu faço? Você vê que essa daí não é tão difícil, né? Pense um pouquinho aí para dizer quem é o... Bom, infelizmente hoje a gente não vai conseguir chegar nas mais divertidas, mas na aula que vem vocês vão ver cada questão legal. Essa daí é um pouco legal. Vamos lá, exemplo 8. Olhem para essa função aí. Integração por substituição. Quem vai ser o teu u? Esse aqui, até me perdi, é o 8. É o 8 de integração por substituição. Então aqui eu tenho integral de seno ao cubo vezes cosseno. E aí, quem vai ser o meu u? Quem vocês acham? Seno? Vamos ver. Ó, se eu chamar o meu u de seno, quem vai ser o meu diferencial du? Vai ser a derivada do seno, que é cosseno. Então vai ser cosseno de x dx. Olha o que eu tenho aqui. Cosseno de x dx. Né? Então isso aqui vai ficar integral. O meu seno eu chamei de u, então vai ficar u ao cubo. E cosseno de x dx vai ser só o du. Deu. Então a gente transformou o seno ao cubo de cosseno em integral de u ao cubo, né? Qual é a integral de u ao cubo? Qual é a integral de u ao cubo? U a 4 sobre 4, né? Então isso aqui vai ser u elevado a 4 dividido por 4 mais a constante de integração. Só que o teu u é seno, então vai ficar seno elevado a 4 dividido por 4 mais uma constante c. Perceba, ó, se eu fosse derivar isso daqui, eu ia derivar seno a quarta. Esse 4 ia descer, ia cortar com esse. Ia ficar seno ao cubo, vezes derivado do seno, que é cosseno. Aí eu voltaria para lá. Né? Muito bem. E essa, gente? Seno a quarta vezes cosseno ao cubo. Seno elevado a 4 vezes cosseno ao cubo. Deixa eu ver quem é a próxima aqui logo. Ah, essa outra é legal também. Integral de 5 sobre 4 mais 4. Tá, depois eu falo dela. Integral de seno a quarta vezes cosseno ao cubo. Eu posso chamar u de seno? Vamos ver. Olha, essa daí, na verdade, ela é importante para a gente. Eu não vou resolver ela toda hoje, então. Tá? Eu acho melhor resolver na aula que vem, que vai ter mais gente aqui. Porque essa daí, ela faz parte de uma integração trigonométrica. Mas vamos começar pelo menos ela. Eu vou dar pelo menos uma dica para vocês que já estão aqui. E, se possível, vocês resolvem na casa de vocês. Tá? Olha só, qual é a dica? Esse tipo de integral aqui é bem famoso, quando você tem uma função seno vezes uma função cosseno. Esse tipo de integral aqui. Tá? Toda vez que você tem uma função vezes uma função cosseno, você vai olhar por expoente delas. Você vai olhar para qual delas tem expoente ímpar. Então, por exemplo, nesse caso aí, quem é que tem expoente ímpar? É cosseno. Então, sabe quem tu vai chamar de u? O seno. Tá? O seno. Toda vez que ela tem a função que tem expoente ímpar, sabe o que tu vai fazer? Tu vai dividir ela em dois cossenos. Então, por exemplo, ó, qual é a ideia aqui, gente? A ideia é sempre fazer isso aqui, ó. É sempre deixar aqui no final um cosseno de x dx, mas só cosseno de x, sem ser elevado a alguma coisa. A ideia é sempre deixar isso daqui no final. Para esse caso que tu vai usar, se tu vai usar o u para seno, então aqui tem que estar cosseno de x dx, porque esse que é o teu du. Tá? Então o que tu vai fazer? Eu quero que aqui no finalzinho apareça cosseno de x dx. Então o que eu faço? Eu vou escrever assim, seno a quarta de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx.
Então, ó, eu só escrevi assim porque eu quero que no final apareça isso daqui, porque isso daqui vai ser o meu DU. Né? Então, quando eu chamar o meu U de seno, o meu DU está bem aqui. Tá, mas o que eu vou fazer com esse cosseno aqui? E agora, o que eu faço com esse cosseno? Não te preocupa, porque ó, o que é cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado. Isso daí ó, é igual a seno à quarta vezes 1 menos seno ao quadrado, é aqui, cosseno de x dx. Então pronto, quando você chamar u de seno, o du vai ser isso daqui, né? E aqui vai ficar integral de u à quarta vezes 1 menos u ao quadrado. Isso você sabe fazer. Né? Então, tenta fazer isso na casa de vocês. Se fosse o contrário, deixa eu só fazer aqui um exemplo contrário, né? Só para a gente entender melhor isso daí. Mas o resto aqui você faz para casa, tá? Aí, ó, se fosse isso aqui, por exemplo, integral de seno, colocar aqui, cosseno à quarta, seno à quinta. Quem é que tem o índice par, ou, desculpa, o expoente ímpar? É o seno. Então, tu vai chamar u de cosseno. Ó. Vai chamar u de cosseno. Então, o teu du, ele vai ser menos seno dx, né? Aí vai ter o menos para te atrapalhar um pouquinho, mas não muito. Aí, ó, mas o raciocínio é o mesmo. Se o teu expoente ímpar é do seno, então o que você vai fazer? Você vai escrever assim, ó. Você quer ficar integral do cosseno à quarta de x. Tu sempre vai separar um daqui, do que é ímpar. Vai ficar seno à quarta vezes seno de x dx. Né? Porque, nesse caso aqui, isso daqui, seno de x dx, vai ser o teu menos du. Vai ser o teu menos du. Aí, ó, o TU vai ser o cosseno, né? E esse seno à quarta aqui? Mas não te preocupa, porque seno à quarta é a mesma coisa também que você colocar seno ao quadrado. E aqui, seno de x dx. Aí, esse seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado. Então, isso aqui, ó, dá um trabalho, dá. Quando é assim, dá um trabalho. Então, vai ficar cosseno à quarta vezes 1 menos cosseno ao quadrado vezes ao quadrado, isso daqui. E aqui vai ficar seno de x dx. Né? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, só que tem esse quadrado aqui, não vai ficar o quadrado aqui. Aí esse daqui, ó, isso daqui vai ser o teu menos du, né? Tem um menos agora. E o cosseno vai ser o teu u. Então vai ficar integral de u à quarta vezes 1 menos u ao quadrado, isso aqui é o quadrado. Aí, lógico, tu vai ter que distribuir aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas no final vai ficar só um polinômio mesmo, tu consegue resolver sem problema. Deu para entender, gente? Essas aqui são mais legais, né? Melhor, quanto mais a gente vai avançando, vai ficando mais legal. Tá, então é isso. Na aula que vem, a gente vai voltar, a gente vai resolver aquilo lá que eu deixei para casa, mas vamos resolvendo logo. A gente vai aprender uma outra técnica de integração também, que é a integração por parte. Se possível, olhem logo as notas de aula e vão logo treinando, exercitando, porque exercício nesse assunto é muito, muito importante. Tá bom? Então, se ninguém mais tiver dúvida, até a próxima aula.